Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da casa, sempre as melhores cabeças com as piores perguntas e as melhores respostas para te levar daqui um investidor melhor do que você entrou. E vocês sabem, a gente está nessa semana aqui fazendo uma programação toda especial, gravada aqui, originalmente direto da Expert XP, o maior evento sobre investimentos do mundo. E aí nós aproveitamos aqui a participação de alguns convidados que a gente tenta levar, né, no programa, mas a agenda é difícil, a gente aproveita aqui, pega essa turma pelo braço para bater esse papo com vocês e desvendar um pouco dos segredos desses corredores da Faria Lima deslocada, né? Aqui a gente trouxe a Faria Lima para próximo a imigrantes. E para bater esse papo com vocês hoje, nós temos aqui a participação do Renan Suerrasso, da A7 Capital. Renan, um prazer recebê-lo aqui. Bom, o prazer é todo nosso, Felipe. Obrigado pelo convite. Renan, que estava me lembrando aqui que a gente já conhecia a A7 antes do nascimento, né? A gente já tinha conversado antes. Eu realmente não lembrava daquela conversa. Você foi apresentar a ferramenta ali da Com Dinheiro. A gente, na época, ainda tinha um outro escritório. Um papo super produtivo, ferramenta muito, muito, muito boa, né? A gente gosta bastante, então foi um bate-papo bem produtivo, bem legal. Maravilha. Renan, eu sei que vocês vinham desse escritório, vocês spin-offaram, né? Criaram a A7, tá completando 2 aninhos aí. E eu queria que você aproveitasse, conta um pouco para a gente como tem sido essa experiência, especialmente como tem sido essa segunda Expert de vocês, né? Muito, muito legal, viu? A gente aproveita aí que o evento ele traz muitas empresas ali renomadas. O mercado financeiro, ele tem muitas empresas, mas todo mundo se conhece, né? Então, é importante a gente estar no meio das grandes marcas, das grandes empresas e aparecer entre as melhores marcas, né? Querendo ou não, esse é o maior evento de investimentos que tem. Então, a gente precisa sempre estar aqui presente para fortalecer a marca, trazer alguns clientes, fazer alguma média com o cliente e trazer eles para o evento, para conhecer, conversar direto com os gestores, assistir algumas palestras que são muito boas, né? Gente com muito nome, muito famosa. Então, isso tudo gera bastante valor para a nossa empresa. E muitas vezes, né, mesmo com os nossos clientes, a gente está com dinheiro, sente muito isso. É difícil você conseguir ter um touch point com todos eles da forma que você gostaria ao longo do ano, né? E aí, às vezes, a gente está aqui, ter a oportunidade de ir lá, pegar na mão uma vez, olhar no olho, é uma coisa que a gente sente muita falta mesmo, e a Expert acaba ajudando bastante, né? Exato, e acho que o evento, apesar dele trazer grandes nomes, você acaba cruzando com alguma pessoa ou outra. Por exemplo, o Guilherme está circulando aí direto, então você acaba... O cliente só de ver de perto essas figuras que parecem, né? Pra gente, pelo menos, que é do interior, parece que essas pessoas são só de televisão, né? São, assim, inalcançáveis, entre aspas, né? Então, isso acaba... também tem gera uma curiosidade no pessoal, né? No público. E falando só da televisão, nós estamos aqui na televisão. Então, agora o Renan também, para quem está assistindo, ele não é só da televisão. A gente, inclusive, estava tomando um vinho no estande dele ontem, né? Teve a participação do sommelier, foi um evento super legal lá da A7 também. Verdade. A gente tentou trazer para esse ano, para o evento, como se fosse um evento um pouco mais tranquilo. Porque aqui a gente sabe que, apesar da gente estar ali com as grandes marcas, fazendo negócios, digamos assim, também existe o lado do cliente, que é nosso cliente ali, que vem aqui. Eles não trabalham no mercado financeiro, mas eles vêm para cá como investidores. Só que não é do dia a dia deles, isso não é eles não estão acostumados a falar tanto sobre investimentos. Então eles vêm aqui
respiram esse assunto e acabam não tendo para onde fugir, né? Ou eles estão no evento aqui falando somente de investimentos, política, ou eles têm que sair do evento. Então a gente tentou trazer uma característica para o nosso stand um pouco mais light, fazer uma degustação de um vinho, por exemplo, para dar uma quebrada, um lugar onde ele possa também descansar um pouquinho, respirar outros assuntos que não sejam o mercado financeiro, né? Dura que a gente tá lá, a gente vai começa a conversar de vinho, de localidade, de viagem, aí a gente vai fazer o planejamento da viagem, aí fala, pô, mas onde é que eu aplico o dinheiro? Vai dar no fim do dia tá no mercado financeiro de novo, né? É meio viciante e você acaba não conseguindo sair desse universo, né? Você dá uma volta ali, mas o assunto sempre volta ali para o mercado, para negócios, né, na verdade. E assim, como a gente tem a matriz em Araçatuba, a gente também aproveita que alguns clientes eles se deslocam de lá para cá para marcar algumas reuniões, para eles conhecerem também um pouco da equipe da XP, um pouquinho do pessoal ali, dos outros gestores. Então, essa proximidade também acaba gerando muito valor, né? Não, sem dúvidas. Inclusive, você comentou dessa matriz no interior, você acaba tendo a oportunidade de conversar com seus clientes e os próprios gestores, né? De você estar aqui, trocar, conhecer, olhar, que são outras figuras que às vezes a gente só vê pelo nome, né? Às vezes eu encontrei alguns gestores que falavam que eu só conhecia pela hash do e-mail. Né? Em tempos de pandemia é difícil, né? Porque você vem aí de 2, 3 anos de home office, pelo menos, né? Assim, pessoal sem reunião presencial, antes tinha muito esse costume, né? O mercado financeiro, ele é muito através da confiança, então um bate-papo presencial, ele acaba se tornando importante, né? E a gente ficou muito tempo sem esse recurso, digamos assim, né? Então, isso acaba, assim, trazendo de volta um pouco. Aos poucos vai voltando, né? A gente tem 2, 3 anos aí de pandemia, então acaba esse contato presencial, ele é muito importante, né? O cliente vê muito valor nisso. Não, sem dúvidas. E a gente está falando aqui de Expert, e eu soube aí que vocês tiveram um desempenho de captação muito interessante. Vou aproveitar que a gente, né, aproveitar para disseminar um pouco essa história. Conta aí o que aconteceu aí, o que vocês tiveram aí de premiação nessa Expert 2023. Maravilha. Ontem a gente teve o evento ali de premiação da XP, a gente acabou conseguindo ali três prêmios super importantes. 2 deles são relacionados à performance realmente, né? O S20, que são as 20 melhores operações, as operações que mais performaram ali em termos de, não só de captação, mas de receita, em termos de pesquisa de satisfação do cliente, né? O NPS. Então, todas essas métricas, elas acabam contribuindo, entre aspas, como performance para um escritório, e a gente ficou ali entre as 20 operações que melhor performaram, né? Operações de até 3 anos de idade. E um outro prêmio que a gente teve também foi o Carlos, o sócio principal da A7, ele ficou entre os 50 melhores assessores da rede XP, e a gente também ganhou um prêmio que a gente, na verdade, não esperava tanto, mas que foi uma surpresa muito boa. É um selo de eficiência operacional, né? Que é um escritório que consegue lidar ali com toda o fluxo operacional que a XP tem. E vocês têm naturalmente os prêmios são muito positivos, inclusive o Carlos já esteve no programa conosco, lá na gravação, vamos dizer assim, no formato tradicional, né? Bateu um papo muito bom com a gente logo no comecinho do formato atual, na nossa ida para a TV. Inclusive, passei lá já para dar um abraço no Carlos. Mas uma coisa que vocês construíram foi para além do prêmio, justamente essa captação bastante expressiva ao longo dos primeiros anos. Vocês passaram já de 1 bi sob custódia, não é isso? Isso. A gente, lá na cisão da empresa, né? A gente saiu de um patamar ali de 400 milhões, mais ou menos. Na Expert do ano passado, um pouco antes da gente completar 1 ano,
a gente estava com mais ou menos 750 milhões sob custódia e agora a gente atingiu ali a marca de 1 bi 300. Então é um crescimento... 1 bi captado em 2 anos, tá bom, né? Tá bom, tá bom. A gente fica bastante feliz, assim. E eu acho que, para nós, esse 1 bi, o segundo bi, deve vir ali. A nossa expectativa é que venha até o final do próximo ciclo. Mas, assim, esses valores, né, esse montante, a gente enxerga realmente somente como valor. Porque, no final das contas, o que a gente quer é que a pessoa ela fique satisfeita com o serviço e cada vez mais ela esteja com a Asset, mas pela qualidade do serviço e não somente pelo número em si. Então a gente olha ali o número, o crescimento de AUC, né, que a gente chama de custódia, ele vai ser uma consequência do nosso trabalho bem feito. Então a gente fala que a gente não quer ser o maior, a gente quer ser o melhor, a gente estar entre os melhores, né? Porque se a gente estiver entre os melhores, o número ele vai ser só uma consequência, né? Então... Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você está falando de estar entre os melhores de eficiência operacional. A gente tem a tradição no programa de fazer aquelas perguntas chatas, aquelas perguntas difíceis, porque a gente está aqui fazendo o papel do investidor perguntando para vocês. Tá certo. E no meio dessa eficiência operacional aí, roda muito COI, não? Olha, o nosso escritório em particular não tem muita força comercial nesse produto. Mas assim, o que a gente enxerga, né? Existem produtos bons, existem produtos ruins, mas o bom e o ruim ele se torna relativo conforme a necessidade do investidor. Lógico que existem alguns produtos que a gente não prefere não alocar na carteira do cliente. Existe, porque a gente sabe que em determinados mercados, como o COI, por exemplo, ele tem uma certa, como é que eu posso dizer? Eles pagam uma comissão muito alta e tem um conflito de interesse maior. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas não quer dizer que todos os COIs sejam ruins. Então, algum ou outro, a gente, por que não, consegue ali alocar o cliente se a gente enxergar que é um bom negócio, né? Então, é mais ou menos por aí. De onde vem a principal fonte de captação? A gente tem aqui na audiência, muitas vezes, profissionais de mercado que estão fazendo, eventualmente, sua transição de carreira. E uma dúvida que sempre surge é onde buscar seu cliente. E dado vocês aí captaram um bizinho em 2 anos, achei um movimento bacana, compartilha aí um pouco o que dá para compartilhar. É claro, você não vai contar o pulo do gato, o gato nunca conta, mas de onde vem essencialmente o cliente de vocês? Olha, nosso escritório, ele praticamente toda a captação que vem, ou ela é de clientes atuais, ela vem de clientes atuais, né? Já que, de repente, algum cliente vendeu algum apartamento, recebeu algum dinheiro, ele acaba aportando ali com a gente, ou ele vem por indicação mesmo. Então, algum cliente que esteja bem satisfeito acaba indicando, trazendo algum amigo e acaba trazendo, aumentando a nossa rede de relacionamentos, né? A Expert, por exemplo, é uma grande vantagem que a gente tem em trazer alguns clientes e amigos de clientes, né? Então, é uma fonte também de achar novos clientes, novos negócios, né? Prospecção. E como é que é corte de cliente para vocês? Vocês têm um piso mínimo do cliente que é atendido pela Asset? Hoje a gente consegue atender praticamente todos os públicos, tá? Desde um investidor iniciante ali, que está no começo da fase da vida ali, começando a juntar aquele dinheirinho, até o cliente um pouco mais, com patrimônio um pouco mais elevado. O nosso ticket médio, ele é um pouco mais elevado realmente, ele gira em torno ali da média de 1 milhão por cliente. Mas hoje a gente consegue ter uma equipe especializada já para atender clientes que também estão no início ali, para a gente conseguir também ajudar filhos de clientes, amigos de clientes, enfim, todas. Vocês geralmente concorrem no segmento seria de private dos bancos de varejo? Isso, o nosso escritório, ele é reconhecido como um dos escritórios private da XP. A XP hoje ela tem por volta de 35 escritórios com esse selo, a Asset é um deles. Então, é mais ou menos por aí.
Maravilha. E falando um pouco nessa estrutura de private, o que é o onboarding do cliente? Porque você comentou sobre a distribuição de coins, o match dos produtos. Como é que você desenha a carteira do cliente de vocês? Porque, naturalmente, é diferente de uma gestora que você vai ter, digamos, o mandato da gestão. Então, eu vou lá e coloco onde eu entendo, onde eu quero. Com vocês, mesmo no acompanhamento private, você precisa da decisão do cliente. Então, primeiro, como você pensa a carteira para ele, como você vai buscar essa informação para compor o que seria a carteira ótima, e depois, como você trabalha o processo de convencimento do cliente, para que ele também entenda as próprias necessidades e confirme, eventualmente, aquelas alocações. Legal. Na A7 a gente tem uma área que a gente chama de área de produtos. Ela basicamente serve para a gente conseguir filtrar todas as alternativas de investimento que a gente tem na plataforma da XP para o cliente alocar. Tá? Só que a gente seleciona, claro, que as melhores alternativas de investimento de cada segmento. Então, uma renda fixa, por exemplo, a gente já tem mapeadas ali as que a gente acredita que sejam melhores, né? E isso funciona também para fundos imobiliários, funciona também para a parte de renda variável. E aí a alocação do cliente, ela vai depender muito do que o assessor ele consegue identificar de necessidade. Então tem alguns clientes, e perfil também, né? O assessor ele vai identificar com o cliente o que ele exatamente precisa na carteira dele. Se ele busca uma carteira um pouco mais conservadora, que precisa de reserva de emergência maior, que tem uma necessidade específica, ou não, se ele é um investidor um pouco mais jovem, que tem um tempo maior para correr um risco ali, de repente se tiver algum tipo de problema, como a gente viu na pandemia, ele tem tempo para recuperar esse patrimônio e mais do que isso, né? Se ele tem perfil, se ele gostaria de correr esse tipo de risco, então a alocação ela nunca é a mesma, a gente não tem uma carteira padrão, digamos assim. A gente define da plataforma da XP quais são os melhores produtos de cada segmento e a alocação a gente vai fazendo de acordo com a necessidade, com o perfil do cliente, né? Mas nessa seleção de produtos, como vocês se estruturam lá dentro? Você tem uma área que olha esses produtos e aí você já dissemina para a rede. Olha, se o cliente estiver olhando o multimercado, veja essas opções. Ou cada assessor tem ali o seu próprio acompanhamento também? Olha, o assessor individualmente falando, ele pode fazer esse acompanhamento sozinho. Mas o assessor ele é uma pessoa que está sempre ocupada. Ele tem que estar na correria ali do dia a dia, buscando novos negócios. Então, dificilmente ele consegue fazer uma análise muito profunda e bem feita de algum produto. Então, essa área de produtos ela serve muito para isso, para te dar alternativa com segurança, né? Porque na plataforma da XP a gente vai ter muitos produtos disponíveis que vão ser bons ou ruins, depende da necessidade. Mas para o nosso escritório, a gente faz esse filtro. Por exemplo, o cliente precisa de uma renda fixa atrelada a IPCA. Ele já tem ali uma alternativa, onde essa área ela acompanha esse produto. Então você se sente mais seguro para alocar o cliente, porque se tiver algum problema nesse produto, a própria área, como ela faz esse acompanhamento, ela avisa o assessor. O assessor ele consegue avisar o cliente. Então, assim, individualmente ele pode fazer uma análise de algum produto que ele queira, mas dificilmente ele faz, porque ele, primeiro, não tem tempo, e segundo, porque já existe uma área específica dentro da empresa para buscar esses melhores, fazer esse filtro para ele, né? Então você consegue fazer essa análise, mas não é comum na nossa empresa, né? O Renan também é modesto aqui, ele não comenta que lá eles têm um centro só de dados, né? Que muitas vezes em asset você não encontra e eles têm lá desenvolvendo esse tipo de análise, o que eu acho super bacana e acho que a gente tem que valorizar mesmo. Inclusive, eu ia puxar disso uma outra pergunta, que eu sei que lá na A7 vocês têm os sócios, né?
originais já tinham experiência de mercado. O próprio Carlos, você, o Kaique já tinham uma bagagem de mercado quando a SET começou. Mas quando vocês olham hoje, por exemplo, está entrando um novo assessor no escritório, vocês olham para quais características? Vocês olham mais para o assessor que já tem uma bagagem comercial? Vocês demandam ali um maior requisito técnico? Como é o processo de seleção de novos parceiros lá para o modelo? E o que você poderia deixar de dica para quem está entrando nesse mercado para se especializar aí, correr atrás de desenvolver para quem está querendo entrar nesse mercado de assessoria, especialmente nesse segmento private? Olha, a gente olha muito, lógico que idade não vai ser uma exclusão ou inclusão no nosso processo seletivo, mas uma bagagem, uma experiência, ela conta muito. Então, ultimamente, os últimos assessores que entraram na SET, eles têm esse perfil um pouco mais sênior, uma equipe que traz uma bagagem já um pouco mais experiente, que já tem um costume de lidar com algum cliente. Pode ser que ele não esteja habituado com um discurso XP, por exemplo, mas ele já tem uma rede de relacionamento muito qualificada, ele já conhece muita gente, trouxe essa bagagem, traz uma bagagem corporativa para a empresa. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente busca, tá? Que a gente vai, assim, que a gente vê que dá certo. Pelo menos na nossa visão, né? A gente fala eu e o Carlos, a gente comenta que a gente não sabe o que dá certo, mas mais ou menos o que dá errado a gente já tem uma noção. Então, a gente considera que o modelo mais fácil para a nossa empresa, até pelo perfil que a gente tem, é buscar um profissional um pouco mais experiente, um pouco mais maduro, que já saiba lidar com o cliente. Para quem está iniciando na carreira, eu acho que as certificações elas são muito importantes, porque elas trazem um respaldo, pelo menos técnico. A experiência você nunca vai conseguir comprar, né? Vai ser só com o tempo mesmo. Então, se você está buscando uma vaga em alguma empresa que exija muita experiência, talvez essa vaga não seja para você. Mas você pode se preparar em termos de conhecimento técnico, né? Então, as certificações elas são muito importantes. Não só o Ancor, que é o requisito mesmo para a profissão, mas um CFP, um CEA, até um CFA, a gente vê, já encontra no mercado de assessoria, né? Isso é muito válido. A CFA é uma excelente certificação. E aí vai também, se você profissional está buscando montar essa carreira no mercado, está pensando em tirar uma certificação, é bacana ver essas certificações que exigem mais e não vá só tirar a certificação. Não é o selo ali na frente do nome que vai mudar o jogo, é justamente aproveite a jornada, né? Aproveite para aprender o que você está estudando. Falando assim parece óbvio, né? Mas muitas vezes a pessoa não faz. Olha, a pessoa vai lá, eu tenho que sentar fazer essa prova. Então, meu objetivo é responder aquela pergunta. Não faça isso, desperdício do seu tempo. Se você quer ser um bom profissional, aproveite o processo de tirada da certificação para aprender aquele conteúdo e ver como você pode usar na sua vida depois. O mais importante da certificação é o que você consegue carregar para aplicar na prática depois no dia a dia com o seu cliente, né? É verdade, a gente fala pro pessoal que está agora no final do mês vai ter a prova do CFP, né? E a gente vai ter 4 assessores fazendo essa prova. E o que a gente fala não decore, aprenda. Né? Porque se você decorar, você vai saber responder. Mas você, depois de 2, 3, 6, 12 meses, você já não lembra mais. E se você aprendeu, muita bagagem vai ficar ali como, de repente, uma experiência para você atender um cliente que num momento em que você nem esperava muitas vezes. Algum cliente que esteja se aposentando, precise de tirar uma dúvida de planejamento sucessório. Isso acontece muito no dia a dia, né? As perguntas elas vêm de forma inesperada. Quando você menos espera, você recebe uma pergunta de algum cliente que requer esse conhecimento, essa bagagem. Então, é importante ter esse aprendizado. Renan,
muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer pelo bate-papo, pela sua disponibilidade, pela disponibilidade do A7. Foi um prazer receber você aqui, tanto para aprender um pouquinho, ouvir um pouco da história de vocês, quanto para tirar um pouco dessas dúvidas para a turma que está nos assistindo e quer também entrar nesse mercado. Bacana. Eu que agradeço a oportunidade, parceria. Conte sempre conosco. Maravilha. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado à A7 Capital pela liberação aqui do Renan, sempre muito parceiros aqui do programa Você com Dinheiro. E muito obrigado a você, investidor, aqui pela companhia até agora. Agora nós vamos ter que ir para um pequeno intervalo, mas você sabe que o nosso intervalo aqui é rapidinho. Então não saia daí, é VaptVupt. A gente já está de volta com mais Você com Dinheiro e com mais uma participação muito especial. Não perca! BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, Aí, menino. conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas, Na ponta dos dedos. vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça a festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. É hoje. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trading de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje.
COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para esse segundo bloco do Você com Dinheiro especial de hoje, aqui direto da Expert XP 2023, né, esse maior evento de investimentos do mundo, né? E a gente está aproveitando aqui a presença no evento para puxar aqueles nomes especiais que às vezes a gente queria há muito tempo trazer e não conseguia. E para falar com vocês nesse segundo bloco do programa de hoje, ninguém mais, ninguém menos do que a Gard, a Nayara Boer. Poxa, a gente vai treinando, falei certo? Falou Boer. Muito bem, para bater esse papo com vocês hoje. Nayara, prazer receber vocês aqui. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, batendo um papo. Acho que é muito importante a gente ter essa troca, né? Maravilha. É uma honra. A Gard foi uma das gestoras. A Gard tem uns fundos muito bons, muito reconhecidos. Foi uma das gestoras das mais marcantes da história do Com Dinheiro. Eu já contei essa história para a Nayara, para não dizer que eu estou falando só aqui no ar. Então, a gente foi muito marcante. Ele tem um fundo muito conhecido do mercado, que é o Gard D'Artagnan. Agora, eu queria começar o bate-papo de hoje com essa pergunta: de onde veio o nome do fundo? De onde vem Gard D'Artagnan? Ótima pergunta. A gente vai contar, então, para os ouvintes aqui, né? Para quem está assistindo a gente hoje. O Gard D'Artagnan, o nome, como o nome já diz, e alguns já devem reconhecer, vem muito da história ali dos Três Mosqueteiros. O D'Artagnan é um dos mosqueteiros, né? E o nome da Gard se origina muito da história dos mosqueteiros, porque os sócios fundadores vieram de banco francês. A palavra Gard, ela conota ali a parte de fidúcia, né? Tem muito ligado ao nosso mercado de atuação, na parte de gestão de recursos. E a palavra Garde em francês significa uma área de proteção da mão do esgrimista. E a esgrima tem uma conexão muito grande com o nosso mercado, tá? Com o que a gente faz. Que é um esporte de rapidez, é um esporte de agilidade, de tomada de decisão rápida, raciocínio lógico rápido. E vindo de banco francês, os sócios fundadores, e com um esporte como a esgrima, a gente chegou nos Três Mosqueteiros. Então, Gard D'Artagnan e o Dumas foram os primeiros fundos de criação da Gard. Depois tivemos o Aramis, o Portos, e hoje a gente usa um pouco ali da França como referência. Temos o Vallon, temos o Paris, que são nomes de locais, de regiões da França, então, enfim, que conota com o nosso nome. Então, D'Artagnan é o nome de um dos mosqueteiros. E o Dumas, naturalmente, Alexandre Dumas também. Alexandre de Dumas, exatamente. Muito bem. Então, a Gard também é cultura. A gente investe no fundo e aprende um pouco da cultura francesa, né? Exato, exatamente. Maravilha. E conta um pouquinho pra gente. Vocês têm... O D'Artagnan foi o carro-chefe de vocês, né? Foi o primeiro fundo da casa e tem um patrimônio bastante expressivo hoje, né? Exato. Hoje a Gard, ela tem 1,6 bi de AUM. A gente tem um patrimônio, um passivo, né? A gente fica muito orgulhoso de ver o nosso passivo, construído com muito relacionamento ao longo desses 10 anos e muito focado ali em investidores, assim, como alocadores, wealth management, privates. Então, é um perfil de alocação muito específico. O patrimônio do fundo, dessa estratégia do D'Artagnan que a gente está falando, acumula algo na faixa de 1 bi e 300, tá? 1 bilhão e 300. Então, é um valor expressivo. Quando eu falo na estratégia, até já vou aproveitar o momento, além do D'Artagnan, que foi o primeiro produto, que faz 10 anos agora, dia 6 de dezembro, então a gente completa 10 anos de cota, vai ser um marco histórico. Estamos comemorando isso aqui na Expert 2023, inclusive. Foi o primeiro produto, mas dali a gente criou outras estratégias mais alavancadas em relação a ele. Então eu tenho um produto que é 1,4 vezes o D'Artagnan, que é o Vallon, e eu tenho um produto também que é 1,6 vezes o D'Artagnan, que é o Portos.
todos ali, né, com o nominho, como eu já falei na referência. E então essa soma desses 3 produtos, a gente tem 1,3 bi sob gestão. E eu lembro que o D'Artagnan é um fundo que historicamente tem uma volatilidade um pouco mais baixa, né? Um multimercado mais equilibrado. Né? Exatamente, a gente é uma casa macro e nem sempre fundos macros têm uma volatilidade mais ali, equilibrada, mas vem muito da estratégia do início da Gard. A Gard começou muito focada em produtos como moedas, cupom cambial e renda fixa, né? Então a gente sempre teve uma alocação muito grande e um viés muito forte nessas classes de ativos. Com isso, a gente tinha uma volatilidade muito mais baixa. Hoje, a gente regulou um pouquinho. O mercado está com apetite de um tempo para cá, né? 2013, 2015, a galera gostava muito mais de ativos de menos vol, com um índice Sharpe melhor, né? Ali com uma relação de risco-retorno mais interessante. Hoje, a gente o D'Artagnan ainda faz o papel desse produto de menor vol, mas a gente apimentou um pouquinho com esses outros 2 produtos que eu comentei com vocês. Maravilha. A gente, na Com Dinheiro, acaba atendendo muitas casas wealth, muito private banking, e a gente acaba... a Gard também é cliente nossa, mas a gente acaba vendo a presença da Gard nesses clientes, que é muito interessante, é muito bacana ver essa ponte se formar. Né? E agora mesmo me conta uma coisa, vocês têm um passivo muito concentrado em private wealth. E qual a importância de vocês estarem aqui justamente na Expert, que muitas vezes tem esse contato com o investidor, com o público amplo, né? Como é esse relacionamento para vocês e o que vocês vieram buscar aqui no evento? Legal, ótima pergunta. A gente é o 3º ano que a gente participa do evento, na verdade o 4º ano esse, a gente participou em 2019, 18, 22, quando voltou pós-pandemia, e este ano 23. A gente tem uma concentração muito maior em alocadores, como eu comentei, private wealth, fundos de pensão também, que a gente chama de investidores institucionais. Então a gente tem grandes parceiros, fundos de pensão, alocador. Tem gente que está conosco desde não falei da cota 1, mas ali dos primeiros dias de vida da gestora. E estar presente na Expert traz um diferencial de você ter um contato com os assessores de investimento, que foi uma categoria de distribuidor, né? Uma categoria de quem indica os nossos produtos, um pouco mais recente. É algo que deu um estouro muito maior nos últimos 4 ou 5 anos. Então, estar aqui, a gente consegue estar perto de quem vai lá recomendar o nosso produto para os clientes, da XP, no caso. E também a gente encontra muitos investidores que chegam para a gente e falam, olha, a gente teve uma experiência ontem, inclusive. A pessoa veio e falou, eu vou pegar um folder de vocês, porque eu, meu pai e meu avô, a gente investe no Gard D'Artagnan há muito tempo. Então é legal para ter esse contato, esse relacionamento com quem está com a gente de longa data e ter uma proximidade com quem a gente não consegue estar no dia a dia, com o olho no olho. Então é bem especial estar aqui com vocês. Eu estava até comentando com o pessoal da SET aqui, que fez o primeiro bloco conosco, que é justamente um calor humano que a gente sente falta, né? A gente mesmo com dinheiro, vocês estão na nossa frente lá no stand, né? Exato. A gente às vezes tem, pelo número de clientes, a gente não consegue estar todos os dias ali com eles tão próximos quanto a gente gostaria, e é uma vantagem muito boa a gente, num espaço só, conseguir encontrar todo mundo, ver todo mundo, comer aquele bolinho, né, com cobertura de chocolate junto. Tá, né? gostando, exato. Acho que essa conexão, esse olho no olho, essa parte mais aconchegante, né, da troca que a gente consegue ter aqui, ela é muito especial. No pós-pandemia, a gente ainda fica com muito esse costume de fazer videoconferência também, né? Então tá aqui, olhar no olho, dar um abraço, apertar a mão do quem é parceiro, é gostoso. Sem dúvidas. E como é que vocês têm colocado também os fundos distribuído via as plataformas para o investidor que, por exemplo, está assistindo a gente e eventualmente opera via plataforma, a própria XP, que é aqui a organizadora do evento, também acessarem essas estratégias? Perfeito, excelente pergunta. Sim, a gente está presente nas maiores plataformas que a gente tem no mercado, os investidores conseguem encontrar facilmente. Acho que um ponto muito legal de destaque é que nossos fundos têm um valor de entrada muito acessível, a partir de R$500. Então não tem muita distinção. Se você é investidor, você consegue alocar. Até porque ele é disponível para o público geral. Eu não tenho restrição de ser um investidor qualificado ou profissional. Acho que isso é muito positivo. Na XP hoje, nossos investidores encontram 2 produtos de multimercado. O multimercado macro, como eu comentei, o D'Artagnan e o Valon. O Valon, inclusive, contar aqui uma fofoquinha para vocês. O Valon é um produto que a gente lançou para a XP.
Foi uma demanda e algo que a gente fez ali a 4 mãos com a XP. Lembrando, ele é uma versão um pouquinho mais apimentada em níveis de volatilidade que o D'Artagnan. E aí, fora isso, a gente também tem os fundos de previdência, o Aramis e o Paris, que replicam essas estratégias, né, do D'Artagnan e dos fundos macro, através da Icatu, que também é possível acessar pela XP. Então, a gente tenta facilitar e com que o nosso investidor, com quem queira estar nos nossos produtos, tenha acesso nas plataformas, nas principais, inclusive na XP. Esse é um ponto interessantíssimo, porque até não muito tempo a gente via no fundo de previdência, primeiro que não via previdência como um fundo. Exato. Né? Previdência era aquele inflação mais 6, quando você conseguia, inflação mais 4, Exato. dependendo de qual banco você tinha conta, né? E você carregava, comprava renda ali para o resto da vida, e não tinha negociação, também não tinha escolha, né? Hoje em dia, cada vez mais, previdência vem como parte, né, uma composição da sua carteira de investimento. E só que a primeira rodada disso foi levar também fundos das próprias seguradoras mais fechadas. A Icatu foi uma das pioneiras, né, em quebrar um pouco essa barreira e trazer gestores independentes para conversa e falar, olha, vamos ter um fundo de previdência com a expertise desses gestores. E aí agora você pode comprar um fundo de previdência de grife, com sotaque francês, né? É isso, exatamente. O Aramis e o Portes, nomes bonitos ainda de ter no portfólio, né? Exatamente. Aí, como é que funciona taxa de administração? Como vocês estão de taxa de administração desses fundos? E como, para o investidor saber se está caro ou barato, se dá para acessar, se tem um espaço aí para ele nesses fundos franceses. Não, legal. Só o nome é francês. Só o nome é francês, é brincadeira. Pessoal, não se esqueçam, é só uma brincadeira, né? A casa é brasileira. A casa é brasileira, fica aqui em São Paulo, inclusive. Exatamente, fica ali na cidade de Jardim. Bom, a taxa de administração tanto dos fundos macro, dos fundos abertos, D'Artagnan e Valon, quanto Aramis e Paris, e Portes, todos eles têm uma taxa de administração de 2% com 20% sobre a performance do que excede o CDI. Uma coisa que eu gosto de lembrar, inclusive quem usa com dinheiro sabe disso, a taxa de administração ela já é descontada da performance, tá? Acho que é legal sempre reforçar esse ponto. A taxa de administração é descontada ali diariamente da cota do fundo. Não é algo que o investidor tem que pagar posteriormente. Então, é um produto super acessível, muito alinhado com a média de valores do mercado. A gente costuma seguir esse padrão. Bem como o nosso prazo de liquidação do produto, né? Precisou de liquidez, nossos fundos têm liquidez em de 30 dias. Ou seja, bem padrão também com que o mercado acaba atuando. Maravilha. Então, vocês vão no padrãozinho do 2,20 ali, 2,20, conhecido. Esse é padrão americano, né? Que depois vieram os outros padrões, 1,30, né? Que o pessoal tem muito carinho quando você tem mais taxa de performance, taxa de administração, mas esquece que seu incentivo ao gestor correr um pouco de risco demais. Às vezes sim. Então, às vezes é bom ter um equilíbrio. E nesse acesso, né, às plataformas, vocês inclusive criaram esse fundo a 4 mãos com a XP para dar capilaridade a esses produtos. Como tem sido a demanda, como tem sido a busca desse investidor de plataforma pelos fundos de vocês? Legal. A gente acaba tendo uma comunicação, a gente tenta estar próximo de todos os escritórios, apesar de XP ter diversos, né, no Brasil. Então, a gente faz essa comunicação muito com os assessores, com os capitões de fundo, né, que a gente consegue encontrar no mercado. Mas a maioria a demanda vai muito, ela é ativa, é o assessor que leva para o cliente. Com esse boom das plataformas, né, acho que a Garrett, como a gente falou um pouquinho no começo, foi queridinha, foi uma das principais gestoras ali em 2013 a 2015, até 2017 você tinha pouquíssimas assets no mercado, então você encontrava a Garrett ali com muita facilidade em grandes bancos também, tá? E de um tempo para cá, com o boom das plataformas, ter acesso e ter comunicação com os assessores e educar sobre o que é o nosso produto e o que ele pode fornecer para o investidor, ele tem feito com que o assessor leve o nosso produto para o cliente. Então, o cliente muitas vezes não vai saber do produto por mim, e sim pelo assessor. Então, a demanda ela é muito mais, eu falo que ela é ativa porque ela vem provocada pela assessoria de investimento, de trazer um produto macro na carteira, trazer diversificação no portfólio através de um produto macro. Então, acontece mais ou menos dessa forma.
Mas vocês fazem essas rodadas com os escritórios, vão lá visitar os escritórios também, para mostrar quem é a Gard. Vão os assessores perguntar de onde veio o nome do D'Artagnan também? Vamos sim. A gente faz... Algumas vezes a gente colabora fazendo alguns eventos no nosso escritório, que a gente comporta umas 25, 30 pessoas no escritório para evento, mas a gente visita muito os assessores, tá? As sedes ou até mesmo as filiais de escritórios que estão, inclusive, aqui na Exper hoje. Então, a gente faz essa rodada, bate um papo, explica, a gente faz uma atualização de tempos em tempos. Quando vamos lançar um produto novo também, como foi o de Previdência, que eu comentei, o Paris, ele é um produto que tem 1 ano e meio de vida, mais ou menos, então a gente conversa com os escritórios também, trazendo um pouco da explicação e até para ajudar um pouco o assessor a ter o assunto comercial com o cliente, até para os clientes terem a informação correta do que é o produto e o que a gente faz, mas mais do que isso, para eles saberem como a gente se posiciona, como que a gente está com a cabeça do gestor. Então é esse o trabalho que eu acabo fazendo. Muitas vezes eu levo o nosso economista-chefe para uma conversa com a assessoria. Então é bem legal porque enriquece muito o papo com eles. E 2 coisas. Primeiro, quando tiver um papo desse, convide a gente. Com certeza. E segundo, também vamos levar o economista-chefe lá no estúdio da BMC, fazer o programa completo com ele, fazer 1 horinha ali para a gente bater um papo sobre essa estratégia, como é que você monta um multimercado macro com a volta também do D'Artagnan. Exato. Essa eu quero saber também. Esse é o grande segredo, né? Mas vai ser um prazer. O Daniel Wicks, para quem não conhece, é o nosso economista-chefe. Ele é super popular aí na mídia, ele é super acessível. Inclusive, para quem não conhece, eu até recomendo seguir, ele acompanha. Até vou fazer aqui uma sugestão. Quem quiser entrar no nosso site, se cadastrar no nosso mailing, ouvir o nosso podcast, que eu divulgo o podcast, tá? O podcast é gravado por mim, vocês vão me ouvir por lá. Eu divulgo sempre um comentário resumido, 2 minutinhos, sobre a nossa visão de cenário macro, que já vai dar para entender um pouquinho do que a casa pensa, e também um pouquinho do resultado que a gente alcançou naquele mês, de onde veio. Então, eu sempre trago essa informação. E o Daniel faz um webinar, a gente faz junto comigo e com o Carlos Calabrese, nosso CIO, todo início de mês, contando mais detalhadamente. Esse aí já é 1 hora, é uma aula de economia ali, dá para vocês participarem também. Maravilha. E nessa construção de conteúdo, nessa troca de conteúdo, vocês passam lá naturalmente aquele conteúdo que todo investidor quer, todo investidor pede, quer saber como está a performance. Então, como a gente aqui está nesse programa, tem a proposta de fazer aquela pergunta chata, então deixa eu fazer a minha. Como é que está o fundo Este ano. Vamos lá. Esse ano tá um ano mais difícil pra gente. A gente teve um começo de ano mais estável, de forma geral. A gente tá um pouquinho abaixo do CDI, percentualmente. A gente pode pegar os dados no Com Dinheiro, inclusive, sobre isso. A gente está trabalhando muito de uma forma diferenciada agora, principalmente na parte de equity. Acho que isso é uma informação importante do investidor saber. Diminuindo o risco no nosso produto na parte de bolsa. A gente, no passado, alocava em bolsa de uma forma muito mais single names, a gente escolhia os papéis, tinha um pouquinho de direcional, como a gente fala. Hoje a gente está alocando muito mais de forma macro, aderente com o que a nossa casa trabalha nos produtos multimercados, de forma macro. Então isso tem trazido um pouco mais de consistência para os nossos fundos, um pouco mais de resultado, e é isso que a gente busca entregar para os nossos investidores. Em relação às classes de ativos que a gente opera, a parte de Global Rates está trazendo um pouquinho de... está sendo um pouco mais detratora no nosso fundo, mas em destaque, a contrapartida que eu tenho, nossa estratégia de renda fixa e de cupom cambial está trazendo um resultado excelente esse ano para os investidores. A performance attribution da Com Dinheiro lá também funciona. Ótimo, excelente. Mas agora você tocou num ponto importantíssimo. A gente tem discutido com alguns gestores alocações Brasil e fora. E a gente vê que o apetite do investidor, inevitavelmente o gestor cria os produtos para os investidores, aumenta quando o dólar está alto e diminui quando o dólar está baixo. O que é uma excelente fórmula para você perder dinheiro, né? Porque você compra quando está caro e vende quando está barato. Como é que vocês têm um multimercado macro, mas é comum, especialmente aqui em alguns multimercados macro aqui brasileiros, que a gente faça alocação macro Brasil. O que é isso? Você vai trabalhar juros moeda, vai trabalhar equilíbrio renda variável, duration dos títulos públicos, não só públicos, títulos de crédito privado também, mas trabalha a duration, mas você pouco mexe no mix
do que está em Brasil e do que está no exterior. Muitos desses fundos só alocam o Brasil, muitos desses fundos até tem um pedaço exterior que é mais ou menos constante, mas poucas vezes a gente vê esse macro, digamos assim, puro sangue, que vai olhar essas oportunidades globais de rebalanceamento. Então, lá na Gard, vocês olham para mundo também? Sim. Até vou começar contando um pouco de como é a nossa estrutura. A gente é uma casa fundamentalista macroeconômica. Ponto. Isso já explica muito. E o legal é que há 5 anos, 6 anos quase, a gente aloca de forma macro, também globalmente falando. Até brinco que a gente tem uma diversificação geográfica no nosso produto também. Então a gente tem veículos offshore, onde só o nosso fundo master acessa, para fazer alocação de forma mais internacional, justamente buscando esse mix, diversificar em Brasil e global. Em momentos como um pouquinho antes da eleição, a gente estava com uma alocação mais ou menos 55% fora do Brasil e 45% aqui. Então a gente tem esse benefício de não precisar estar alocado em Brasil quando a gente não está otimista com o Brasil. Então isso é uma grande vantagem. Temos inclusive uma divisão de 4 economistas na nossa área, onde 2 deles são focados em internacional e 2 focados em Brasil, tá? Então isso é muito rico porque traz muitos dados. A gente tem 2 reuniões também densas, mensais, uma focada em doméstico, Brasil, e uma focada em internacional, onde a gente destrincha e olha com detalhe dados macroeconômicos de inflação ou de curva de juros, detalhes ali de cada país, para discutir um pouco a tomada de decisão de investimento. Então, existe sim tanto o insumo de informações macroeconômicas com diversificação geográfica, quanto a alocação. Maravilha. Eu acho que a gente, obviamente, é uma casa essencialmente fundamentalista com o dinheiro e daí também esse relacionamento de longa data com a Gard. A gente foi se conhecendo de maneira difusa, né? Porque a gente foi ouvindo da Gard pelos próprios clientes até a gente se encontrar e de fato a Gard passar a ser cliente também da Com Dinheiro, mas foi um casamento que foi muito positivo, espero que seja também duradouro, porque é um jeito de pensar muito parecido e por isso que a gente queria tanto trazer vocês aqui no programa e eu fiquei muito feliz que vocês finalmente puderam aceitar o convite. E eu não vejo a hora de ter lá a segunda rodada com a turma lá direto na BMC. Queria agradecer aqui ao vivo pela participação. Eu já tinha previamente agradecido quando vocês aceitaram o convite. E naturalmente deixa aí você já comentou sobre um pouquinho dos contatos, mas passa aí de novo o site, redes sociais, como saber mais sobre a Gard, acompanhar lá o podcast de vocês. Por favor, compartilhe com a nossa audiência como eles podem conhecer mais da Gard. Perfeito. Obrigada, é um prazer estar aqui, conversar um pouco com os investidores também, com quem quer conhecer mais sobre esse universo de fundos. Para seguir a gente nas redes sociais, @GardAsset, é a maior parte das nossas redes sociais, né, dessa forma. LinkedIn e Instagram, nós somos super ativos. No Instagram, normalmente é nosso hub, onde a gente coloca todas as informações do que a gente posta, do que a gente divulga, então acho que já é um ótimo caminho para vocês acompanharem a gente. Também no Spotify. Spotify é onde eu posto a maioria dos nossos podcasts, os resumos que eu comentei aqui com vocês antes. E também, quem quiser seguir o Daniel Wicks e também o meu perfil, a gente costuma replicar muitas informações nas redes sociais pessoais. E vai ser um prazer falar com vocês. Não esqueçam também, quem quiser acessar o site www.gard.com.br, também pode se inscrever no nosso mailing e receber passivamente esses materiais. Inclusive tem que seguir lá depois, a gente tirou a foto aqui na saída para reforçar que vocês estiveram aqui, né? Perfeito, eu tô esperando a foto então. Vocês esperam também. Maravilha, olha, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo papo. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado a Gard por liberar aqui a participação de Você com Dinheiro e muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje, especial, vindo aqui direto da Expert XP 2023, para trazer para vocês esses convidados especiais, esses parceiros que estavam aqui conosco nesses 3 dias de evento. Então ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O
que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br